Chegamos aqui para falar sobre mais um sacramento. Agora vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Esse sacramento tão importante que a igreja ministra. Bom, a unção dos enfermos, o nome próprio já diz, né? É uma unção que a igreja aplica sobre uma pessoa enferma. Seja ela um velho que está ali padecendo já uma doença da velhice, ou seja, um jovem que vai passar por uma cirurgia ou que tem uma doença grave, a igreja ministra o sacramento da unção dos enfermos, que não é um sacramento que se deve ser ministrado na hora da morte. Não. A pessoa, quando está passando por uma doença, ela deve receber a unção dos enfermos, porque a unção dos enfermos ela traz justamente o restabelecimento da saúde, ou então uma graça espiritual para que a pessoa passe dessa vida para outra vida. Então, ela não serve só para a última hora, ela deve ser recebida sempre que a pessoa estiver em algum perigo, for passar por alguma doença, uma cirurgia de repente, ela pode receber a unção dos enfermos, ela pode receber essa unção como uma forma de união a Cristo, a gente vai ver aqui. Bom, outro ponto importante aqui, quem pode ministrar esse sacramento? O bispo ou um sacerdote que pode ir lá e dar a unção dos enfermos à pessoa. É importantíssimo, se você tem alguém na família doente, leve um padre, leve o bispo, se você tem condição, para dar a unção dos enfermos. O bispo ou o padre tem o mesmo efeito, mas leve, porque é uma graça que é própria do sacramento. É uma força que a gente não consegue simplesmente reproduzir por uma oração, não. Ela é uma força especial da igreja, um sacramento da igreja. Então isso traz uma força própria do sacramento, tá certo? E nós vamos ver aqui alguns frutos que a unção dos enfermos traz para a vida de quem a recebe. Vamos ver aqui. Primeiro fruto, a união do doente com a paixão de Cristo, para o seu bem e o bem de toda a igreja. Importante isso aqui pelo seguinte, Jesus Cristo, ele passou aqui na terra e sempre teve muita compaixão pelos doentes, compaixão pelos enfermos. Jesus curou muitos enfermos, curou muitos doentes. E Jesus se entregou na cruz. Na cruz acontece o sacrifício perfeito, aonde Jesus oferece um sacrifício de amor ao Pai. Como que se dá esse sacrifício? Jesus sofre e se entrega como uma forma de expiação, uma vítima de expiação do nosso pecado. Mas na cruz, Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, sentiu as dores, sofreu, padeceu, sofreu até na véspera de sua paixão a angústia. Então, o primeiro fruto desse sacramento é justamente essa, podemos dizer, confirmação da pessoa com Cristo, a pessoa que se conforma ao Cristo na cruz. O doente transforma então o seu sofrimento, o seu padecimento em uma oferenda de amor a Deus. Isso é estar na cruz com Cristo. Isso é estar unido a Jesus. Agora o doente participa da paixão de Cristo, ou seja, se oferece a Deus, oferece um sacrifício a Deus junto a Jesus. Jesus está do lado. Nós não conseguiremos carregar a nossa cruz, nós não conseguiremos passar pela nossa cruz se Jesus não estiver ao nosso lado. E a unção dos enfermos vem trazer esta confirmação. Outro fruto aqui da unção dos enfermos. Reconfortam, dando paz e a coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. Ou seja, junto com a unção dos enfermos vem uma paz e uma coragem para agora, como um cristão, ou seja, cristamente, poder enfrentar a doença, poder enfrentar a velhice. E como um cristão se diferencia dos demais? O cristão, ele deve saber que a vida ela não é só para esse mundo. A nossa vida não acaba neste mundo. Esse mundo é uma passagem. E quando a gente toma consciência disso, nosso coração se enche de paz. Como uma pessoa, por exemplo, no leito de morte, ela pode alcançar a paz. Somente pensando na vida eterna, naquilo que vai vir. Pensando assim, eu estou aqui, posso daqui a pouco morrer, mas isso não é a morte não é o fim. Mas é um recomeço para uma vida nova, aonde todos nós vamos ter que passar por isso e aonde nós encontraremos com o Senhor. Então, ao receber a unção dos enfermos, essa paz e essa coragem que brota da certeza da ressurreição, cresce no coração do doente, cresce no coração do enfermo. Aí vemos outro ponto aqui. Ela também concede o perdão dos pecados do doente. Se o doente não tem condição de confessar, se o doente não tem condições físicas para se confessar, ela concede ali o perdão dos pecados do doente.
Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está há tempo sem confessar e o fato dela aceitar receber a unção dos enfermos, a unção dos enfermos vem e faz aquilo que a confissão faria, que é perdoar os pecados. Mas somente se a pessoa não estiver em condição de confessar. Se a pessoa está em condição de confessar, que ela se confesse. Mas se não está, pode ficar tranquilo. Por exemplo, eu recentemente perdi um parente, meu avô, e ele há tempos não se confessava. Ele quis receber a unção dos enfermos. Ele quis até confessar, mas já não tinha mais condições, porque já estava muito fragilizado. Ele recebeu a unção dos enfermos e com isso recebeu o perdão dos seus pecados. Então olha a graça que a igreja concede. A graça de um doente, de um enfermo, no último momento, se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Aí vamos aqui, o restabelecimento da saúde. Se isso for conveniente para a salvação espiritual, como eu falei no começo do vídeo. Ele não é apenas um sacramento que deve ser recebido quando a pessoa está prestes a morrer, porque muitas vezes ela restabelece a saúde. Eu conheço histórias de pessoas que estavam mal, praticamente à beira da morte, e aí ela pegou, recebeu a unção dos enfermos e teve essa recuperação. Foi se recuperando, foi melhorando e teve a saúde restabelecida. Então por isso é importante receber, porque também ela pode proporcionar um restabelecimento da saúde se isso for conveniente para a salvação. E como último fruto, o catecismo nos aponta que ela prepara a pessoa para a passagem da vida para a morte, ou então essa passagem para a vida eterna. A gente pode entender assim. O importante é a gente pensar algumas coisas importantes sobre o sacramento da unção dos enfermos. Como eu falei e repito, ela não é um sacramento para a pessoa receber na hora que ela está morrendo, não, porque ela pode dar a graça de ter a saúde restabelecida. E gente, nós precisamos como cristão olhar as doenças, as enfermidades que nos assolam de maneira mais cristã. Como assim? A enfermidade, ela é um mal. Mas Deus pode transformar o mal em bem. O que nos importa no final de tudo é alcançar a salvação eterna. Se você perdeu uma pessoa, não se revolte. Às vezes Deus chamou a pessoa numa hora propícia. Deus sabe todas as coisas. E a nossa sabedoria é pequenininha perto da grandiosa sabedoria de Deus. Então não questionamos Deus, não nos iremos contra Deus, mas confiemos nele, na sua providência. Deus provê, Deus proverá. E tudo vai acontecer na nossa vida para o nosso bem, para a salvação da nossa alma. Não tenha receio de receber, caso você estiver enfermo, receba com coração grato, se una a Jesus, que bonito, né? O enfermo que se une a Jesus na sua enfermidade e tenha certeza, Deus tem um céu para nós. Se nós buscarmos a vontade dele, nós alcançaremos esse céu. Isso conforta o coração e é assim que nós cristãos devemos pensar. Que Deus abençoe você. Até no próximo dia aí, para a gente encerrar o vídeo, os sacramentos. Nós vamos fazer 2 sacramentos no próximo vídeo, para a gente encerrar essa série sobre sacramentos. Se você gostou, curta, compartilhe. Agradeço você que participou, agradeço os cachorros da vizinha que participaram aqui também no vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.